terceiro ano, bom dia. É, Espero que estejam todos bem, né? Vamos começar nossa aula de hoje falando a respeito de funções orgânicas, tá? A primeira função que a gente vai ver aqui é a que dá origem à nomenclatura de todas as outras funções, tá? A gente vai falar a respeito da função hidrocarboneto, tá? A gente sabe que hidrocarbonetos são aqueles compostos que são formados apenas por carbono e hidrogênio, ok? Esses hidrocarbonetos, eles podem formar os chamados alcanos, tá? Eles podem ser os alcanos, eu tenho os alcanos, pequeno probleminha aqui, estamos resolvendo. Eu tenho os alcanos, alcenos, alcinos, alcadienos, ciclanos, os ciclenos e os hidrocarbonetos aromáticos, tá? Que dão origem a esses hidrocarbonetos. Então, primeiro vamos falar dos alcanos, tá? Os alcanos, eles são formados por eles têm apenas ligações, são cadeias abertas com ligações simples, tá? Apenas ligações simples, como vocês podem ver aqui, entre os átomos de carbono, tá? A nomenclatura desses caras, eu vou ter o prefixo, tá? Os prefixos que vocês já conhecem, tá? No caso aqui, eu tenho um átomo de carbono, prefixo met. An, que vem do alcano, e o de hidrocarboneto. Então eles vão ter todos final ano no nome. Então eu tenho aqui o metano, aqui eu tenho et com final ano, o etano, tá? Aqui, prop com final ano, eu tenho propano. Aqui, 4 carbonos, but com final ano, o butano, ok? A fórmula geral dos alcanos, todo alcano vai ter, cada ponta dessa seria um hidrogênio. Então todo alcano ele vai ter o dobro de hidrogênio em relação ao carbono, em relação à quantidade de carbono, mais 2, tá certo? Então ele tem o dobro mais 2. Então a fórmula geral dos alcanos são CnH2n mais 2, ok? Os alcenos. Os alcenos são hidrocarbonetos de cadeia aberta, tá? Que apresenta uma ligação simples, uma ligação dupla, uma ligação pi entre carbonos aqui, certo? Então, olha o exemplo. Todos terão N de alceno com final O de hidrocarboneto. A fórmula geral vai ser sempre o dobro de hidrogênio em relação ao alcano. Por quê? Quando eu coloco essa ligação dupla aqui, ele perde 2 hidrogênios, tá vendo? Então, ele não tem aquele mais 2 que tem no alcano. Perfeito? Então aqui, eu tenho nomenclatura, 2 carbonos, eu tenho et com final em, no. Então, eteno, certo? Aqui, eu tenho 3 carbonos, então prop com final en, então propeno, ok? Agora, quando eu tenho mais de uma possibilidade, tá, de nomenclatura, nesse caso aqui, se tiver aqui, todo jeito estaria no carbono número 1, aqui todo jeito no carbono número 1. Então não é necessário colocar a posição dessa dupla ligação. Quando eu tenho mais de 4 carbonos, aí é necessário colocar a posição
e eu começo a numerar essa cadeia onde está mais próximo da dupla ligação, certo? Então, por exemplo, ó, um outro exemplo, tá aqui, por exemplo, a dupla ligação está no carbono número 1. Eu sempre uso a menor numeração em volta dessa dupla ligação, certo? Começa a numerar da insaturação. Então eu tenho 5 carbonos, o prefixo é pente, tá? Pente, aí eu coloco hífen, tá? 1, que é a posição dele, depois o eno, ok? Essa é a nomenclatura moderna. Na antiga, lembre que esse 1 vinha para fora do nome, separado sempre com hífen, letra de número, isso é muito importante, tá? Olha um outro exemplo. Eu tenho aqui uma cadeia com 6 carbonos. Observe que a dupla ligação está mais próxima do lado esquerdo da cadeia. Então eu começo a numerar da esquerda para a direita, certo? A dupla ligação prefixo ex, hífen, 2, com final eno. Tranquilo até aí? Alcadienos. Os alcadienos vão apresentar duas duplas ligação, certo? Vai ter duas duplas ligações na cadeia. A fórmula geral deles, como eles entraram em duas ligações duplas, por exemplo, ele perde um hidrogênio aqui, 2 aqui e 1 aqui. Então ele perde 4 hidrogênios na cadeia toda. Então, em relação ao alcano, CnH2n mais 2, que é o alcano, então ele fica CnH2n menos 2. Então eles terão o dobro de hidrogênio em relação ao carbono menos 2, certo? Então, o alcadieno, a nomenclatura vai ficar dieno, tá certo? Dieno. Então eu tenho prefixo 4 carbonos, but, tá certo? Aí eu ponho a posição, separando com vírgula. Eu tenho uma dupla no carbono 1, outra no carbono 2. 1,2 dieno. Perfeito? Outro exemplo. Agora aqui a dupla está mais perto da direita. Então eu vou numerar a cadeia da direita para a esquerda. Eu tenho 5 carbonos, pente, hífen, 1,3 dieno. Perfeito? Agora vamos falar nos alcinos. Os alcinos são hidrocarbonetos que apresentam ligação tripla. Então o final do nome vai ficar ino de alcino. Perfeito? Nesse caso ele tem a mesma fórmula geral, porque observe. Se eu coloquei uma ligação π, perde 2 hidrogênios. Coloco mais uma, perde mais 2. Então ele tem a mesma fórmula geral do alcadieno. Tá? Então, por exemplo, eu tenho aqui et, tá? Com final ino, o nome desse cara é etino. Perfeito? Que é conhecido também esse cara como acetileno, tá? Aquele gás utilizado como combustível de maçaricos, tá? Aqui, por exemplo, eu tenho uma cadeia maior, então eu preciso colocar a posição dessa tripla ligação, tá? Passou de 4 carbonos, eu tenho que dar a posição. Como a tripla ligação está mais próxima do lado direito da cadeia, eu vou numerar da direita para a esquerda. Perfeito? Tem que respeitar essa regra de numeração de cadeia. Então aqui eu tenho prefixo pente, tá? Com o final pente, hífen, 2, a menor numeração em volta da tripla, ino. Então, pente, 2 ino. Ok? Um outro exemplo.
Eu tenho aqui 4 carbonos, então but 1 ino, certo? Então but 1 ino. Como eu disse, tá? O etino também é conhecido como acetileno, tá? Do mesmo jeito que aqui no caso do... Deixa eu voltar aqui, tá? Deixa eu voltar aqui para mostrar algo. Ó, esse cara aqui, o eteno, também é chamado de etileno. Ele é utilizado, por exemplo, para forçar o amadurecimento de frutas. Aí que apareceu aquele ditado, fala que uma fruta podre apodrece as outras, porque as frutas, quando estão apodrecendo, elas liberam esse gás, que é o etileno. Então ela acelera. Então, artificialmente, tem como eu colocar esse gás. Por exemplo, o pessoal usa muito isso para amadurecer bananas, para distribuir no mercado. Tá? Então vamos voltar aqui na nossa origem. Estava falando a respeito dos alcinos. Então vamos ver aqui no caso os principais radicais orgânicos, tá? Para a gente colocar ramificações nessas cadeias. Tranquilo? Por exemplo, um radical, quando ele vai se ligar, ocorre com ele uma cisão homolítica, tá? Essa cisão homolítica, homo vem de homogêneo, tá? Cada um fica com o seu elétron. Então ele forma radicais livres, e esses radicais livres vão ligar nas cadeias carbônicas, tá? Então esses aqui são chamados de radicais. Os radicais, a nomenclatura deles, todos terão um final il no nome. Então eu vou usar o prefixo com o final il. Então, por exemplo, no caso do mais simples deles, um carbono, met, com final il, metil. 2 carbonos, et, com final il, etil. 3 carbonos, tá? Existe o propil, que é quando o radical livre está nos carbonos primários com 3 carbonos, nos da pontas, tá? E eu chamo de isopropil quando esse radical livre aparecer aqui no carbono do meio da cadeia. Então ele pode aparecer retinho assim, ou pode aparecer torto assim. 3 carbonos, no meio eu tenho isopropil, iso de igual, observe que ele tem 2 pontas iguais, tá vendo aqui? Agora com 4 carbonos, eu tenho 4 radicais diferentes. Eu tenho o butil, ou N de normal, N-butil, que é quando está na ponta da cadeia com 4 carbonos. Quando está no carbono secundário, que é este ou este, ele é chamado de sec de secundário, sec-butil. Quando está nesse formato aqui, tá? Observe que são bem parecidos, tá vendo? Ó, o terc e o iso. Quando ele estiver na ponta, qualquer um dos 3 da ponta aqui, ele é o isobutil, porque sobra as pontas iguais, então isobutil. Quando ele está exatamente no do meio, ele está no carbono terciário dessa cadeia. Então ele é chamado de terc de terciário, terc-butil. Alguns radicais com nomes especiais, eu tenho 2 carbonos, uma ligação dupla, eu tenho o vinil, ou etenil, chamado isso aqui. Eu tenho o fenil, que é quando aparecer, por exemplo, o benzeno na forma de radical. Quando ele tem por exemplo, um carbono antes do benzeno aqui, ele é chamado de benzil. Cuidado para não confundir esses dois, tá? E eu tenho o naftaleno na forma de radicais. Quando ele está nesses picos aqui, na posição 1, 4, 5 ou 8, ele pode se chamar de alfa-naftil. Quando ele está na posição 2, 3, 6 ou 7, ele é chamado de beta-naftil. Ok?
Então vamos adicionar esses radicais nas cadeias. Primeira coisa, pessoal, os hidrocarbonetos saturados, os alcanos com radicais. A cadeia principal vai ser sempre aquela em linha com maior número de carbonos, é a cadeia principal, tá? Eu preciso colocar sempre o nome do radical, a posição, separando nome de números, a posição desse radical, tá? E com final IU, é claro, e depois, por final, o nome da cadeia principal. Então vamos lá, ó. Eu tenho aqui, a cadeia principal é o propano, certo? O radical que está aqui é o metil, tá? Que só um carbono, ele está ligado no carbono 2 da cadeia, certo? Então eu tenho o nome do composto, eu tenho metilpropano. Por que metilpropano? Por que eu não coloco o número 2? Não é necessário você colocar a posição, porque se ele tivesse aqui, seria o butano, seria a prolongação da cadeia, se ele tivesse aqui ou aqui. Então só existe por exemplo, aqui a minha cadeia com maior número de carbonos vai ser essa cadeia. Porque se eu contar aqui, ó, 1, 2, tá vendo? Ó, aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ah, professor, por que começou a numerar aqui de baixo, não lá de cima? Aqui o radical está no carbono 3. Aqui o primeiro radical está no carbono, se eu contasse, ó, 1, 2, 3, 4. Então aqui está mais perto dos radicais, tá? Então, primeira coisa, eu vou marcar a cadeia principal. Vou dar nome aos radicais usando ordem alfabética. Então, minha cadeia principal é quem? É o octano, certo? Os radicais presentes, eu tenho um metil no carbono 3 e outro no carbono 4. Eu tenho um etil no carbono 5 e um isopropil também no carbono 5. Como eu vou usar a ordem alfabética, o nome vai ficar 5-etil, tá? 5-isopropil, sempre separando letra de número com hífen, 3,4 dimetil e o nome da cadeia principal no final, que é octano. Tranquilo? Agora, vamos ver aqueles caras que têm dupla ligação. Eu começo a numerar a cadeia da dupla, independente se tem radicais perto ou não, certo? E eu tenho que priorizar essa dupla ligação da cadeia principal. Por exemplo, aqui, ó, 1, 2, 3, 4, daria a mesma numeração, só que a dupla está vindo para cá, então eu priorizo, pode ver que não existe radicais ligando diretamente com dupla. Então essa é a cadeia principal. Então a cadeia principal é o X2N, tá? É a cadeia principal. Então, olhe bem, o hepteno aqui, na cadeia principal, eu tenho uma ligação dupla lá no carbono número 2 da cadeia, por isso que fica hept2N, tá? Os radicais são o isopropil no carbono 3, eu tenho 3-metil, um no 4, um no 5 e outro no 5. Então, eu vou repetir duas vezes o número 5 na numeração, tá? Então, eu começo pela ordem alfabética, primeiro o isopropil. Então, o nome do composto, tá? Fica 3, desculpa, esse é o terc-butil, tá? Falei isopropil, é terc, 4. 1, 2, 3, 4 carbonos, tá no carbono terciário. Então, eu tenho 3 terc-butil, tá? Aí eu tenho hífen 4,55, tri, porque são 3, se fosse 2 seria dimetil, mas trimetil, porque são 3-metil, hept2N, ok? Vamos para outro exemplo. Ó, aqui eu tenho minha cadeia principal, eu começo a numerar, onde está mais perto da tripla ligação. Minha cadeia principal aqui é o hexino, com uma tripla ligação no carbono número 1, tá certo?
eu tenho no carbono 3 o etil e no carbono 4 o metil. Então o nome do composto vai ficar, ordem alfabética, 3 etil, 4 metil, X, 1 ino. Perfeito? Agora vamos falar dos hidrocarbonetos de cadeia fechada, os ciclos, tá? Sempre quando eu tenho um alcano, eu vou respeitar a ordem alfabética, não numerar. Um ciclano, tá? Que os ciclanos são o quê? Quando eu só tenho ligação simples numa cadeia fechada. Eu chamo isso de ciclano ou cicloalcano. É só acrescentar na frente do nome daquele alcano, tá? Com final ano, a palavra ciclo. Então eu tenho um etil no carbono 1, um metil no carbono número 2. A cadeia principal é o ciclo hexano, são 6 carbonos, então hex com final ano. Então a minha cadeia principal é o ciclo hexano, tá? Eu tenho os radicais etil no carbono 1 e o metil no carbono 2. Então o nome do composto vai ficar 1 etil, 2 metil, ciclo hexano. Mais um exemplo. Por exemplo, aqui eu tenho metil, metil e um terc, que está no carbono terciário, com 4 carbonos, terc-butil, certo? O terc-butil, se eu numerar a numeração, eu vou ter que começar do metil, tá? E vou sempre para o lado para dar a menor numeração possível, eu não posso dar a volta por aqui. Se eu chamasse esse de 1, esse tinha que ser o 3. Se esse é 1, esse vai ser o 3. Eu tenho que vir com a numeração usando a menor numeração possível, certo? Então a cadeia principal, 5 carbonos, ciclo pentano, tá? Os radicais, eu tenho um metil no carbono 1, outro no carbono 3, e o terc-butil está no carbono número 2, então a nomenclatura vai ficar 1, então esse T aqui não dá nome, tá? Então é o but, certo? Então letra B primeiro, eu tenho 2 terc-butil, 1,3 de metil, ciclo pentano, ok? Agora vamos ver os caras que têm dupla ligação. O cara que tem dupla ligação, eu preciso de começar a numerar, claro, respeitando a questão de usar a menor numeração possível, tá certo? Eu preciso começar a numerar onde está mais sempre a dupla, quando tem apenas uma dupla ligação, no caso de um ciclo alceno aqui, tá um ciclo alceno, eu vou colocar, não precisa de eu colocar a posição dessa dupla no ciclo alcenos, mas só que sempre a dupla, na hora de numerar, tem que estar entre o carbono 1 e o carbono 2. Então, um outro exemplo, ó, entre o 1 e o 2 eu vou usar a menor numeração para chegar aqui, não vou por aqui então. Entenderam? Então, olha que bem. Aqui no caso, a minha cadeia principal, o ciclo penteno. Como eu disse, não preciso colocar a posição, porque eu já sei que a dupla está sempre no carbono número 1. E eu tenho o metil no carbono 3. Então, o nome do composto vai ficar 3-metil, ciclo penteno. Aqui nesse exemplo, eu tenho como cadeia principal o ciclo hexeno, certo? Eu tenho um metil no 1, outro no 3, e eu tenho um etil no carbono número 6. Então, eu tenho lá 6 etil, ordem alfabética, 1,3 dimetil ciclo hexeno. Observe que, por que eu não numerei chamando de 1, 2, 3 para chegar aqui? Porque a soma desses números tem que ser a menor possível. Por exemplo, se eu chamasse esse de 1, esse ia estar no carbono 2. Então ia somar 2 mais 3 dá 5, 4, 5, 6, mais 6 dá 9. Tá certo? Então eu teria, desculpa, mais 6 dá 11.
Perfeito? Se eu pego por aqui, deu 10. Tá vendo? Ó, 1 mais 6, 7, mais 3, 10. Então a numeração tem que ser a menor possível, a soma dessa numeração. Eu preciso respeitar essa regra de nomenclatura, tá? Agora, pessoal, os hidrocarbonetos aromáticos, tá? Por exemplo, aromáticos são qualquer um que apresenta o benzeno. Lembrando que o benzeno ele tem ligações simples e uma dupla. Uma simples e uma dupla, sempre alternadas no benzeno. Simples dupla, simples dupla, simples dupla. Então ele faz ressonância, isso fica girando. Por isso que eu represento ele com essa bolinha dentro. Por exemplo, se eu chamar esse cara de cima de orientador, eu posso usar a seguinte nomenclatura. Eu posso chamar, se eu venho um carbono para a esquerda ou para a direita, tá? Para a esquerda ou para a direita, eu chamo ele de orto. 2 carbonos, ó, 1, 2 para a direita, ou 1, 2 para a esquerda, eu chamo de meta. E frente a frente com o orientador, para. Perfeito? Então, por exemplo, chama esse de 1. A posição 1 com a posição 2, se eu numerar para cá. Se eu chamar esse de 2, 1 com 2, orto. 1 ou para esse lado ou para esse lado, meta. E 1 com 4, para. Perfeito? O ciclo para frente. Por exemplo, ó, olha um exemplo, pessoal. Eu tenho aqui um radical, a cadeia. Eu tenho e o metil de 3 nesse caso. Perfeito? Então a nomenclatura do composto vai ficar principal, como eu disse para vocês. Eu tenho o etil no carbono 1 e o metil no carbono 3. Por quê? Eu vou respeitar a ordem alfabética para numerar. Se der para fazer isso, eu faço. Tá? Então, o nome do composto: 1 etil, 3 metil, benzeno. Tá certo? Ou posição um do outro. Ó, eles estão na posição meta um do outro. Tá vendo? Pode ver que pula um carbono um do outro. Se tivesse aqui, seria orto. Por exemplo, se o metil tivesse aqui, seria orto. Se o metil tivesse aqui, seria para. Então, nesse caso, M de meta, metilbenzeno. Ou eu uso a nomenclatura, eu uso a numeração mesmo. Aqui, a cadeia principal é o benzeno. Quem que é o radical nesse caso? O fenil. O próprio benzeno como radical é o fenil. Tá? Como só tem um, não precisa pôr posição. Então, simplesmente, cadeia principal é o benzeno. O radical é o fenil. Então, fenilbenzeno. Perfeito? Agora vamos lá. No caso do naftaleno, tá? O naftaleno, ou eu uso aquela posição alfa para as pontas, tá? Ou eu uso alfa para as pontas e beta para os lados dele aqui, posição 2, 3, 6 e 7, beta, 1, 4, 5, 8, eu chamo de alfa, tá? Aí, metil, etil, coisa que tiver em volta. Ou eu uso essa numeração. Sempre começo um aqui e vou em sentido horário. Perfeito? Posso usar essa numeração também. Quando tem mais de um radical, eu vou pela numeração. Então vamos lá.
vamos ver alguns casos do naftaleno, que é a cadeia principal, com radicais. Então aqui eu posso chamá-lo de beta-naftaleno, porque ele está no cantinho, tá? Ou 1,2-metil-naftaleno, tá certo? Então naftaleno é a cadeia principal, então eu posso chamá-lo de beta-naftaleno ou 2-metil-naftaleno. Agora, quando eu tenho mais de um radical, aí eu preciso ir pela numeração, respeitando a ordem alfabética. Então, a cadeia principal é o naftaleno. Eu tenho um metil no carbono 1 e eu tenho um etil no carbono 3. Eu vou respeitar a ordem alfabética. Então, 3-etil, 1-metil-naftaleno. Perfeito? Agora vamos falar das funções, de algumas funções oxigenadas. Eu tenho lá o álcool, principal característica de um álcool. Eu vou ter um radical ligado a uma hidroxila, a um OH. Esse radical ele não pode ter ligação dupla no primeiro carbono aqui, tá? Porque senão ele seria um enol, ele deixa de ser um álcool, tá? Então vamos lá. A nomenclatura dos alcoóis. Em vez de O de hidrocarboneto, eu vou colocar um OL no final com o do OH. Então, olhe bem, eu tenho, a cadeia principal é o butano, tá certo? Mas só que não vou colocar O, vou colocar OL, porque ele é um álcool, e a posição do OH. Então, 2-metil, butan, hífen, 2-ol. Perfeito? Outro exemplo. Aqui eu tenho o radical fenil ligado a quem? Ao metanol. Então, o nome disso, fenilmetanol. Um outro exemplo. Eu tenho a hidroxila no carbono 1 e eu tenho um etil no carbono número 3. Então, minha cadeia principal vai ser o ciclo X1-ol. Perfeito? E eu tenho aqui, não é necessário você colocar esse 1-ol, porque você vai começar a numerar da função. A função tem prioridade, pode ver que comecei numerado aqui, sempre eu começo a numerar onde está mais próximo da função, que não tá, ela tem prioridade em cima até da dupla ligação. Então, o primeiro exemplo, ó, nomenclatura. Eu tenho 3-etil ciclohexanol. Ah, não colocou 1. É porque eu sei que em um ciclo sempre o 1 vai estar no OH, no caso de um álcool. Outro exemplo. Quando eu tenho duas hidroxila, eu chamo isso de diol. Então, etanodiol. Tá? Aqui no caso, ó, cadeia maior. Eu começo, aqui está mais perto dos radicais, mas quem dá prioridade é a hidroxila, a função. Então, a cadeia principal é quem? O octan 2-ol, certo? Eu tenho 2-metil no carbono 6 e 1 etil no carbono 4. Então, o nome fica 4-etil, 6,6, lembrando que como os dois estão no mesmo carbono, eu repito o nome, dimetil octan 2-ol. Perfeito? A nomenclatura usual de alguns alcoóis. Por exemplo, esse cara é o etanol. Ele é conhecido como álcool etílico. Tá certo? Então é conhecido como álcool etílico. Aqui, eu tenho quem é esse cara? Ele é o fenil, o nome oficial dele, certo? A gente já viu anteriormente. Aqui, por exemplo, esse radical é o benzil, lembra? Então, ele é conhecido como álcool
benzílico, tá certo? Álcool benzílico. Aqui, ó. Esse cara é quem? Esse cara nada mais é do que 1, 2, 3. Eu tenho 2-metilpropanol. Prop2ol é o nome oficial. Só que esse radical é o terc-butil. Então é comum ele ser chamado de álcool terc-butílico. Certo? Os haletos orgânicos. Os haletos orgânicos é quando aparecer os elementos da família 7A ligados numa cadeia. Flúor, cloro, o bromo, o iodo. Tá? Eles entram como se fossem radicais. Então vai ficar prefixo com o final ano e o nome do halogênio com a posição. Nesse caso aqui só tem 2 carbonos, o necessário. Então eu tenho cloro, etano. Tá certo? Então cloro, etano. O enol, pessoal. O enol, isso aqui é quando aparecer a hidroxila, o OH, ligando em um carbono que tem dupla em volta. Isso não é um álcool. But, que são 4 carbonos. 1, en, 2, ol. Perfeito? Eu preciso colocar a posição dos dois. Isso é um enol, isso não é um álcool. Por que ele é um enol? Porque o OH está ligado em um carbono com dupla. Lembra que eu disse que não existe álcool ligado em carbono com dupla ligação? Então olha outro exemplo. Ó. Nomenclatura disso. 3 carbonos. Eu tenho prop. 1, en, 1, ol. Perfeito? E, esqueci, né? 2-metil. Tem um radical metil aqui, que tá amarelinho, tá vendo? Agora o fenol, pessoal. O fenol é quando apareceu o OH ligado ao qualquer tipo de composto aromático. Benzeno, naftaleno, qualquer um que tenha um núcleo benzeno. Então aqui no caso, ó, eu tenho todos os fenóis terão um nome eno no final. Tipo, ele vai chamar, por exemplo, hidroxibenzeno. Aqui no caso, hidroxinaftaleno. Se tivesse aqui, beta-hidroxinaftaleno. Alfa-hidroxinaftaleno. Aqui no caso do benzeno, ó, eu tenho 2-etil, 4-metil, hidroxibenzeno. Tá? Então, 2-etil, 4-metil, hidroxibenzeno. Outro exemplo, ó. Eu tenho sempre OH, um dos carbonos vai ser 1. Então, aqui eu tenho o quê? Trihidroxibenzeno. Tá certo? Então, trihidroxibenzeno. Aí eu coloco posição. Tá? 1, 3, 5, trihidroxibenzeno. Porque poderia estar uma aqui. Eu tenho que dar a posição, tá? Os aldeídos, pessoal. O aldeído, ele vai ter um radical ligado a um carbono, um radical seguido de uma carbonila. Esse C-O se chama carbonila, tá? Pode aparecer condensado dessa forma, ó, CHO, tá? Ou COH, tá certo? Sempre na beirada, nas pontas da cadeia, tá? Então essa carbonila C-O, esse CO, vai aparecendo sempre no final, nas pontas da cadeia. Eles terão final al de aldeído. Lembra que o álcool era ol, ele vai ter final al. Então vai ficar metanal, etanal, propanal e assim vai, tá? Então olhe bem. Vamos lá, um exemplo, ó. Eu sempre começo a numerar da função. Então carbono 1, 2, 3, 4, se tivesse radicais. Então se tem 4 carbonos, but com final an, porque só tem ligação do simples, tá? E final al, porque é um aldeído. Então o nome do composto. Eu tenho o butanal, certo? Aqui eu tenho 1, 2, 3. Eu tenho uma ligação dupla no carbono 2.
Então, prop2-enal. Prop2-enal, o nome desse cara, certo? Aí eu tenho aqui duas carboxilas, etanodial, o nome dele. Aqui tenho radicais no carbono 2 e no carbono 3. 5 carbonos. Eu tenho 2 etil, tá? 3 metil, pentano, pentanal, certo? Ó, algumas nomenclaturas usuais desses caras, tá? Esse cara é um derivado do ácido fórmico, que foi uma formiga, então ele leva o nome de formaldeído ou formol. Esse cara é um derivado do ácido etanóico, que é o acético, então ele é conhecido como acetaldeído. Esse cara é um derivado do ácido propiônico, então propionaldeído. Esse aqui do ácido butírico, então butiraldeído. Esse é um derivado do ácido valérico, tá? O pentanal, então é conhecido como aldeído valérico ou valeraldeído. Esse cara aqui é conhecido como ácido, ele é um derivado do ácido oxálico, então oxalaldeído. Esse é um derivado do ácido benzoico, então ele se chama benzaldeído, ok? Agora vamos ver as cetonas. As cetonas vai aparecer com essa carbonila no meio da cadeia. Essa carbonila vai estar entre dois átomos de carbono no meio da cadeia, perfeito? E vai ter um final ona. E se tiver mais de 4 carbonos, eu preciso colocar a posição dessa dupla, tá? Tranquilo? Então, vamos lá. Primeiro exemplo, ó. Eu tenho aqui a carbonila no carbono 3 de uma cadeia. Pode ver que a carbonila está entre 2 carbonos. Eu vou começar a numerar onde está mais próximo, que ela está bem no meio, tá vendo? Então eu vou começar onde está mais próximo do radical nesse caso, tá? Se ela não tivesse no meio, igual aqui, ó, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. A função predomina, então eu começo a numerar onde está mais próximo dela. Então aqui no caso, eu tenho 2 metil, pentan, 3 ona. Aqui eu tenho XX, 4 en, 3 ona. Aqui eu tenho 5 metil, hexan, 2, 3, 4, triona. Primeira questão, pessoal, do módulo 9, do módulo 8, desculpa, da apostila de vocês, a primeira questão, ele me pede aqui, dê as fórmulas estruturais dos hidrocarbonetos. Então, primeiro, o etileno, ou eteno, aquele cara que eu disse que é usado para amadurecimento de frutos, tá? Então, 2 carbonos com uma dupla ligação, tá? Então, eu tenho 2 carbonos com uma dupla ligação. Tem carbono sempre com 4 ligações. 1, 2, 3, 4. 1, 2, contando desse, ó. 1, 2, 3, 4. Então, aqui está o eteno. Pente, 5 átomos de carbono, com a dupla no carbono número 2. Desculpa, ino, a tripla ligação no carbono número 2. Então, eu tenho 1, 2, a tripla ligação, 1, 2, 3, 4, 5 átomos de carbono. Esse aqui, hepta, então 7 átomos de carbono com uma dupla ligação, ó, eno, uma dupla no carbono 1, outra no carbono 3.
Então, ó, uma dupla no carbono número 1, outra no carbono número 3. Tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 átomos de carbono. Aqui, eu tenho duas triplas. 8 carbonos com duas triplas. Uma no 1, outra no 4. Então eu tenho uma no carbono 1, 2, 3, outra no carbono 4. E 8 átomos de carbono, prefixo octa. Prop, dieno, 3 carbonos com duas duplas. Tá aí o propadieno. Ok? Vamos adiante. Questão número 2 do módulo 8. Ele me dá aqui um composto, onde ele representa, ele fala, ó, no modelo da foto a seguir, os átomos de carbono estão representados por esferas pretas e os de hidrogênio por esferas brancas. As hastes representam ligações químicas covalentes, sendo que cada haste corresponde ao compartilhamento de um par de elétrons. Quer dizer que tem um par de elétrons aqui, um elétron aqui, outro aqui. Então tem um parzinho de elétron aqui, certo? Uma dessas ligações são sigma e duas são pi. Carbono. Tripla ligação, tá? Eu tenho et com final ino, eu tenho etino, letra A. Perfeito? Questão número 3. 15 gramas de um hidrocarboneto ocupa o volume de 11,2 litros nas condições normais de temperatura e pressão. Podemos concluir que esse hidrocarboneto corresponde a 1. Então, olha, como que eu vou resolver isso? Ó, se 15 gramas desse cara corresponde a 11,2 litros, e eu sei que qualquer gás da CNTP ocupa 22,4 litros. Então, se 1 mol, eu preciso achar quanto que pesa esse 1 mol. Tá? Isso aqui é metade de 22,4. Então fica muito fácil. 22,4 x gramas. 15 gramas, 11,2. Então, nesse caso, eu vou ter o dobro de 15. Certo? Então, 30 gramas por mol. Então, esse seria o peso molecular desse cara. Então, vou começar pelo alcano. Depois eu tento a fórmula geral de cada um. Fórmula geral do alcano, CnH2n mais 2. Então eu pego a fórmula geral do alcano, tá? O carbono pesa 12 gramas. Então 12 vezes o valor de N, que eu não sei quantos que seria. Quantos carbonos teria esse cara. Tá certo? Mais 2 vezes... Por que 2 vezes? Ó, 2N mais 2. Então, 2 vezes N mais 2. Então, eu tenho que 2 vezes... eu sei que isso seria igual a massa de 30 gramas. Certo? Então, eu tenho que... Eu passo esses 2 para cá subtraindo. Tá? Esse 2 para cá subtraindo. 2 mais 12, 14N é igual a 28. 28 dividido por 14, o N vale 2. Então esse cara tem 2 átomos de carbono, tá certo? Esse cara seria o etano, nesse caso, tá? Esse cara seria o etano. Então, nesse caso, desculpem, se eu pego o etano, 2 carbonos, o dobro mais 2, dobro de 2 é 4, mais 2, 6. Então, 2 vezes 12, 24. 6 vezes 1, que é a massa do hidrogênio, 6. Somando tudo, 30 gramas por mol. Portanto, esse cara seria o alcano, tá? CnH2n mais 2. Questão 4. Embrulhar frutas verdes em papel jornal favorece o seu processo de amadurecimento devido ao acúmulo de um composto gasoso produzido pelas frutas. Assinale a opção que indica o composto responsável por esse fenômeno. A gente falou bastante a respeito, pessoal. Esse cara seria o
eteno, também é conhecido como etileno. Então, letra A. Vamos lá. Módulo 10, pessoal. O módulo 10, a primeira questão do módulo 10. Ó, primeiro passo, para dar nome a esse composto, lembrando que eu vou pegar a maior cadeia possível. Isso aqui é uma pegadinha, ó. São 2 carbonos em linha. Então essa seria maior, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Aqui eu fiz ela aberta para você entender o que eu quero dizer. Tá vendo? Ó, C2H5 é o etil. Então essa é a cadeia principal. Aqui está mais perto do primeiro radical, ó. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. Então eu vou numerar ela nessa posição. Certo? Então a nomenclatura ficaria. Vou numerar assim. Então ficaria ordem alfabética. 5 etil. Certo? 3,6 de metil. 9 carbonos. Non com final ano, nonano. Portanto, eu tenho alternativa C. De caramba, que tem fácil. Vamos lá. Dê nome oficial e o PAC oficial aos seguintes compostos. Estou respeitando as regrinhas. Ó, aqui, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. Essa é a maior. Então, essa é a cadeia principal. Então, olhe bem. Na letra A, está aqui a cadeia principal. Começa a numerada aqui, que está mais próximo desse radical. Então, eu tenho nomenclatura disso. 2-metil, ó, 2,3,3 trimetilpentano. Agora na letra B. Vou começar a numerar onde está mais perto da dupla ligação. Essa aqui seria a maior, ó. Então, a maior é essa aqui. Começa a numerar da onde? Daqui, que está mais perto da dupla. Então, eu tenho carbono 2, carbono 3. Então, eu tenho 2,3 de metil, certo? Pente 1N. Aqui, essa é a cadeia principal e eu começo a numerar daqui. Certo? Então, 1, 2, 3, 4, 5 é o pente 1-ino, certo? E o metil está no carbono 4. Então, o nome do composto vai ficar 4-metil pentino. Aqui, vou começar a numerar daqui por causa do radical, porque as duas estão nas pontas. Eu chamo isso de alceno verdadeiro, quando está na ponta, assim, no carbono da ponta. Se tivesse a dupla por aqui, seria, por exemplo, um alceno falso, coisa assim, tá? Isso é chamado. Então aqui, por exemplo, eu tenho 2-metil, 1, 2, 3, 4, butadieno. Tá certo? Buta, posição 1,3 de N. Tranquilo? Aqui, eu tenho alguns ciclos. Então, o ciclo é a cadeia principal. Aqui, no caso, o benzeno é a cadeia principal. Aqui, o ciclo pentadieno é a cadeia principal. Tem que colocar a posição dessas duplas. Aqui, nesse caso, não precisa de pôr a posição da dupla. Aqui também não. Tá? Então, esse cara aqui, o ciclo hexeno. Então, vamos lá. Vamos primeiro nesse. Eu vou começar a numerar assim, ó. 1,2 ou orto. Tanto faz. Tá? Então, 1,2 ou orto. Então, nome do composto. Tá? Ou melhor, vamos numerar todos eles primeiro, ó. Eu tenho aqui 1, 2, 3, 4. Sempre usando a menor numeração. E uma das duplas tem que estar entre o 1 e o 2. Então, se eu chamo esse de 1, esse tem que ser o 2. Se eu chamo esse de 1, esse tem que ser o 2. E sempre indo para pegar a menor numeração possível na dupla. Então, nesse caso, carbono 1, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Numeração grande.
1, 2, 3, 4. Então eu vou numerar assim. Perfeito? Então essa seria a posição da numeração correta. Então o nome do primeiro. Eu tenho 1,2 de metil benzeno ou orto. Tá vendo? Uma posição do outro. Se tivesse aqui meta de metil, aqui para de metil, tá? O outro, eu tenho 5-etil ciclopenta 1,3 de eno. Aqui não precisa colocar a posição da dupla. Então 4-metil hexeno, certo? Ciclo hexeno, não pode esquecer do ciclo, hein? Não é necessário colocar, tanto faz colocar ou não esse hífen aqui, tá? No ciclo aqui, tanto faz isso aqui. Tranquilo? Vamos lá. Questão 4. Dar a fórmula estrutural e os nomes de todos os hidrocarbonetos aromáticos com a fórmula C8H10. Então, vamos lá. Vamos ver quantas possibilidades de hidrocarbonetos que tenha benzeno, tem que ser aromático. Então, ó, o benzeno tem 6 carbonos, então vou ter que ter 2 metil. Ou metil. A primeira possibilidade vídeo depois, tá? Copia as questões direitinho na apostila de vocês, ok? No final aqui eu gostaria que vocês fotografassem as questões resolvidas na apostila e me enviassem cada um para eu ver a participação de vocês, que é aí que eu vou, por exemplo, colocar falta ou presença para vocês, tá? Então é importante fazer isso. Vamos lá. Questão 1 do módulo 10. Ele fala assim: a maçã, após ser descascada, escurece depois de algum tempo. Para retardar deixa eu ver aqui. A maçã, após ser descascada, escurece depois de algum tempo. Para retardar o escurecimento, goteiras de limão sobre a maçã. O sal também funciona, viu? O cloreto de sódio. Descascada para que o ácido cítrico do limão iniba a ação da enzima, diminuindo a velocidade da reação. Então elas escurecem. Se você colocar sal ou limão, eles são antioxidantes, eles inibem essa enzima de formar a ortobenzoquinona, tá? Isso aqui tem uma cor escura, por isso que escurece essas frutas aqui. A banana também acontece isso, tá? Ele pergunta aqui, assinala a alternativa correta. Então vamos ler. Letra A. A ortohidroquinona, ele está falando desse cara, pertence à função álcool. Não existe álcool com H ligado em dupla, tá vendo? Então isso aqui é um fenol, tá certo? A ortohidroquinona pertence à função fenol. É isso, criançada. Marca a letra B de absurdamente fácil aqui, tá? Observe que eu tenho duas hidroxilas ligadas ao benzeno, portanto, letra B. Aqui. O mentol ocorre em várias espécies de hortelã, utilizando em balas, doces e produtos higiênicos. Então olha aqui, eu não tenho ligação dupla, tá vendo? Na cadeia em lugar nenhum. Não é benzeno, isso aqui é um ciclo hexano, tá? Eu tenho aqui em volta desse ciclo hexano um isopropil, tá? Um metil e um OH. Então isso aqui é um álcool de cadeia cíclica. Então observe a estrutura do mentol, essa é a alternativa correta. A fórmula molecular do mentol é C10, vamos contar, ó. 1, 2, 3, 4, com mais 6, 10, tá certo? Tem 6 aqui no
ciclohexeno. Agora vamos contar os hidrogênios, ó. Vamos contar esses que estão escritos aqui, ó. 3, com 3, 6, com mais 3, 9, com mais 1, 10. Ó, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Então, tá errado aqui. Letra B. O mentol possui somente 3 carbonos secundários. Não, ele possui 1, 2, 3, 4. Isso aqui não é carbono. Então, ele tem 4 carbonos secundários. Tá errado. Possui um grupo isopropil. Possui um isopropil aqui nessa posição. Tá vendo? Portanto, alternativa C. Questão 3. Qual o nome do composto? Isso é um álcool. OC6H5. Isso é um fenil, hein, moçada? Isso é um fenil. Cuidado com esse troço. Ó, 1, 2, 3 para chegar na função. Então, vou numerar daqui para lá. Essa é a cadeia principal. Tem um fenil no carbono número 3. Então, o nome do composto. Ó, tem um fenil no carbono número 3. Eu coloquei retinha para vocês verem isso, ó. Tem o carbono 1, 2, 3. Então, o nome do composto: 3-fenil hexan 3-ol. Tá aí o nome do álcool. Questão 4. O xilitol, substância utilizada em determinadas gomas de mascar, que evita as cáries dentárias. É incorreto afirmar que... Ó, aqui eu tenho a fórmula do xilitol. Esse cara, ele quer a incorreta, pessoal. Incorreto. Esse cara tem 1, 2, 3, 4, 5. Ele é um pentanopentol. Tem 5 OH. Ele é um álcool. Tá? Então, correta é essa. Ele quer incorreta. Fórmula molecular: 5 átomos de carbono, C5. Fácil de contar os hidrogênios, ó. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. E eu tenho 5O, tá certo? A letra B, ele quer a falsa. Tem cadeia carbônica normal. Sim, ele não tem carbono nem terciário nem quaternário na cadeia. Só primário e secundário. Possui somente carbonos primário e secundário. Acabei de dizer isso, verdade. Tem massa molecular 129. Tranquilo, é só achar o peso molecular disso. Então vamos lá, ó. 5 vezes 12, mais 12 vezes o 1, mais 5 vezes 16, vai dar 152 e não 129. Portanto, alternativa aí. Moçada, ficamos por aqui, tá? Eu vou enviar uma lista de exercício desse assunto para vocês, tá? E a gente vai estar trabalhando essa lista no decorrer da nossa aula hoje. Hoje ainda temos tempo ainda, já vou disponibilizar a lista, vocês vão começar a fazer essa lista. Procure não ficar fazendo essa lista no horário das outras aulas, preste atenção nas outras aulas, segue o roteiro certinho, tá? A gente retorna a se encontrar novamente. Eu vou estar à disposição de vocês até as 9 hoje, agora de manhã, tá? Depois das 9 eu vou estar com o primeiro ano. E no final da tarde eu vou estar com vocês também das 17h15 até as 18h45. Eu vou estar à disposição de vocês. Eu vou enviar uma lista, tá? Aqui no grupo do WhatsApp. E vou estar à disposição de vocês e me ajuda também, pessoal. Qualquer coisa, me manda inbox aí e tal. Qualquer coisa que precise de melhorar. Eu vou procurar também outra coisa que eu quero fazer. Na próxima aula eu quero ver se eu vou para um quadro mesmo e vou filmar eu dando aula, que eu acho que fica um pouco mais cansativo do que dessa forma aqui, tá? Eu vou tentar usar uma plataforma que eu tenho aqui para a gente fazer isso
E é isso, moçada. Valeu a atenção de vocês. Muito obrigado. Até mais tarde. Qualquer coisa, estou à disposição no WhatsApp. É só entrar no grupo que eu estou à disposição de vocês. Valeu?